Pode ficar à vontade, eu sei que pode mudar a vida de algum de vocês. Bem, prazer, gente. Eu me chamo Arthur Lanari, eu tenho 28 anos, eu sou do mundo, mas nasci no Rio de Janeiro. E há 7 anos eu decidi começar a viajar o mundo. Só que, como eu falei, eu entendi o meu processo. Eu tinha um trabalho no sistema, eu trabalhava na reserva, na loja de reserva do Shopping Leblon, ganhava um salário muito bom, porém, todos os sábados, e de 2 a 3 domingos por mês eu tinha que trabalhar. E na moral, gente, eu percebi que o meu processo é o mesmo da maioria das pessoas. A gente nasce, a gente vai para a escola, com 15, 16 anos você tem que decidir o que você tem que fazer da vida. Você faz uma faculdade, às vezes, sem você querer fazer. Você faz porque todos os seus amigos estão entrando, porque sua família te pressiona para fazer. E eu fui percebendo tudo que eu fui vivendo. Mas eu não vou falar que eu sou abaixo do sistema, dando esse sistema. Eu aprendi com ele. Foi graças à reserva que eu também vivi o outro lado. Eu sei o que é ter um conforto, eu sei o que é ter um trabalho, mas eu sei o que é ganhar grana e ela não vale a liberdade que a gente tem. E eu fiz o meu primeiro mochilão para Colômbia, Peru, Bolívia e Chile. Foi quando eu já estava saturado, eu só trabalhava, só vivia uma bolha que era o Rio de Janeiro. E aí quando eu fiz esse mochilão, eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu vi que eu estava conhecendo pessoas, que eu estava conhecendo lugares. E depois desse mochilão, tudo mudou. Voltei pro Rio e eu já não me sentia mais em casa. Eu olhava um avião, cara, eu queria ir embora, cara. E na boa, eu tô feliz pra cacete de ter tanta gente conhecida aqui. Tem amigo meu do Rio, de Maricá. Tem gente que eu conheci durante a viagem. Tem gente que eu conheci de outros festivais. Tem gente que eu tô conhecendo agora, mas eu tenho certeza que vou criar uma relação. E eu quero mostrar pra vocês, gente, que é muito mais possível do que a gente imagina. A gente só tem que respeitar o nosso processo. Porque às vezes muita gente fala, caraca, como é que eu vou viajar o mundo? A pessoa tenta pensar no eu de agora e já pensa lá na frente, não respeita o processo. E quando eu voltei, eu tive o maior desafio. Que eu fui eleito na reserva o melhor vendedor da rede. E eu falei que eu ia sair em setembro e não saí. Falei que ia sair em janeiro e não saí. Quando foi em março, eu falei, não importa o que aconteça, eu vou sair. E no dia 19 de fevereiro, assinei na carta de demissão. E no dia 6 de março, eles fizeram uma convenção. E quando eu estava ganhando a premiação, eu falei para toda a empresa que eu estava agradecendo pela oportunidade, mas que eu estava saindo. Porque eu vi, gente, que eu acho que isso acontece com muita gente também. A gente sempre vai deixando as nossas prioridades passarem. Eu falei que ia sair em janeiro, uma vez não fui, 2 não fui, 3 não fui. Eu tinha certeza que se não fosse a terceira, ia acabar aparecendo outra coisa para eu desistir. E dessa vez eu fui. Eu fui para a África, que foi o continente que mudou minha vida e que eu escrevi o meu primeiro livro. Imagine onde você quer estar. Eu fui para a África do Sul, Moçambique, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana. Eu morei em vilarejos. Eu ajudei a construir uma escola no Malawi. Eu comecei a viajar de carona lá quando a grana acabou. Hoje a carona é um estilo de vida, no meio de transporte. Provavelmente alguém aqui me viu na estrada, no caminho do sul da Bahia para cá, pedindo carona. Mas eu percebi também qual é a beleza disso, quando as pessoas param simplesmente por querer ajudar. E na África, gente, quando a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu fui correr. Porque eu me senti perdido. Porque eu larguei meu emprego, eu larguei minha faculdade. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Eu fui com 6 mil reais. A empresa não quis me demitir. E quando eu estava dando o discurso, eu falei que muitas pessoas me indicaram a chutar o balde, a causar minha demissão para eu ganhar minha rescisão, para eu ganhar meu auxílio de emprego, para eu ganhar um monte de coisa. Só que eu tinha certeza que ia ser um dinheiro mal vindo. Porque a grana que eu ia ganhar, eu tenho certeza que ia me fazer viver tudo que eu vivi depois. E aí quando eu fui me tranquilizando na África, eu fui organizando minhas ideias, eu pensei, não, vou viver uma semana de cada vez. Não foi nem um dia, né, que a grana ia acabar. E quando eu cheguei, eu já queria arrumar um emprego. Porque eu saí do sistema, então automaticamente eu pensei, não, eu preciso de grana para me manter. Só que aí eu descobri o mundo do voluntariado. Gente, qualquer um de vocês aqui, vocês podem viajar ao mundo. Se vocês quiserem agora, caraca, como é que eu vou fazer? Tem um aplicativo chamado WorldPackers. Todos os hostels, pousadas, campos, todos os lugares que aceitam serviço voluntário estão nessa plataforma. Por exemplo, você é de onde, Maricá? Se eu mandar uma mensagem
se eu procurar lá Maricá, vai me mostrar todos os lugares de Maricá que aceitam o serviço voluntário. Você trabalha de 4 a 5 horas por dia com alguma coisa que você gosta. Pode ser agrofloresta, pode ser recepção, pode ser barman, pode ser o que for. Você trabalha 4 horinhas por dia, você não paga acomodação, você pode usar a cozinha e outra. Você conhece muita gente, porque o voluntariado, gente, não é só uma questão de você economizar, é vivência. E você aprende muita coisa. Eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a me abrir mais para as pessoas, aprendi a dividir, sabe? E foram coisas que eu percebi que com o voluntariado eu poderia continuar viajando o mundo todo. Porque a primeira pessoa que me recebeu na África foi um amigo que eu conheci em 2014 no Rio. Ele falou, pô Arthur, quando você for para a África do Sul, me manda uma mensagem. 2 anos se passaram e eu mandei uma mensagem para ele. E quando eu encontrei com ele, eu falei o World Packers. E no final da palestra, gente, quando vocês quiserem fazer também várias perguntas, podem fazer, eu vou estar aberto. Qualquer pergunta que vocês tiverem, minha amiga vai estar distribuindo um papel, se vocês tiverem anotado. E esse World Packers, você pode trabalhar algumas horinhas e você tem todo lugar do mundo. E aí, depois que eu fui para casa do Chavan, eu estava ficando mais leve, eu curti o meu primeiro festival de eletrônica, que foi o Jungle Festival. E eu também falo muito da música eletrônica nos meus livros. Porque, infelizmente, a música eletrônica era passada de uma maneira muito negativa para as pessoas. Até para mim, quando ela me foi apresentada, eu achava que a música eletrônica seria uma fase da minha vida. Quantas pessoas me falaram, caraca, não, mano, eu quero ser gente boa, você vai curtir. Só que não, eu fui no festival que eu conheci pessoas de 50 anos, 60. Eu conheci pessoas que eu conectei tanto que eu vi que aquilo ali não era uma fase da minha vida. Seria um estilo de vida. E hoje em dia, muita coisa que eu vivo na música eletrônica, eu aplico na minha vida. Quando eu estou boladão com alguma parada, quando eu estou me afundando em pensamento, eu penso, não, choque, eu não vou tomar essa bad não. Eu vou seguir. E muita coisa eu vou aprendendo. E quando eu saí da África do Sul, eu fui para Moçambique. E foi em Moçambique que eu comecei a viver mais a África, porque querendo a África do Sul é mais subdesenvolvida. Em Moçambique eu fiquei num vilarejo chamado Tofu, que também foi um voluntariado, e os donos do hostel que eu trabalhei na África do Sul me indicaram para os amigos dele. Eu fiz um bom trabalho. Fiquei no Malawi e uma das coisas que eu mais aprendi em Moçambique foi no meu trajeto, esse outro ponto muito importante, a questão dos moradores de rua. E quando eu estava fazendo o meu trajeto, eu vi os moradores de rua sentados, né, fazendo uma fogueira, e eu senti de parar. E eu nunca paro, eu geralmente compro uma parada, entrego e vou embora. Só que nesse dia eu senti de conversar. E na boa, eu comecei a perceber como eles são invisíveis para geral. E hoje teve um amigo aqui que me deu uma ideia, e eu também faço isso, que foi muito bom ser falado. Aqui eu vejo, não só aqui, mas em diversos lugares, a gente joga muita comida fora. Às vezes, cara, vocês estão num restaurante, estão em algum lugar, botam numa quentinha, entrega para alguém. Conversa 5 minutos, brother, com um morador de rua. A maioria a gente já generaliza eles. Só que, gente, eles têm muita conversa. Eles falam, não, chefe, pode sentar, pode sentar. Eu quase tomei uma volta nos policiais, que ficaram na grana, falaram que o passaporte estava vencido e não estava. Eu falei, quer saber, eles não pediram nada. A grana que eu perdi com esses policiais, eu vou comprar aqui pra gente ficar a madrugada toda, aqui tudo. E eles me deram um medalhãozinho chamado Não importa onde você estiver, eu estarei com você sempre. Eu sempre carrego ele comigo. E depois do Malawi, eu fui para o país que mais marcou minha vida. Depois de Moçambique, eu fui para o Malawi. E eu gostaria de dizer que o Malawi foi amor à primeira vista, mas não foi. Foi o lugar que eu mais senti medo. Foi o lugar que eu mais vi choque de realidade. Mas também foi o lugar que eu aprendi que eu poderia ser turístico o suficiente. Onde a maioria era turístico muito pouco. Eu cheguei lá para ajudar na plantação de milho. E lá o farelo de milho, eles fazem a comida típica deles, que é a anicina. É uma papa branca que faz tipo um angu. E aí chegou lá, eles falaram que tinha uma pré-escola para ser construída, só que eles tinham desistido. Porque os voluntários chegavam lá e não queriam arrecadar grana para a escola. Eu falei, não, pô, vamos tentar. Eu fiz um vídeo, mais de 500 pessoas do Facebook curtiram. Eu fui em 2016. Mais de 500 pessoas. 5 pessoas doaram. Eu comecei a perceber que até eu fazia isso. Quando algum amigo me pediu uma rifa, eu pensei, não, depois eu faço. E esse depois nunca chega.
Então a gente tem mania às vezes de ver algumas ajudas, de ver alguns projetos, a gente deixa para depois, a gente não ajuda. E na boa, gente, um pouquinho de geral, cada um deu 10 reais, 20 reais, não sei quanto, a gente conseguiu arrecadar mais de 8 mil reais, pô. De 20 em 20, de 30 em 30. E às vezes a gente acha, não vou arrecadar porque é pouco. Virei massa igual maluco, a gente fazia com barro, a gente ficou dias e dias construindo a escola. Mas depois de 2 meses ela foi construída. E olha que louco, no segundo dia eu fiquei com medo. Era para ficar 2 semanas, eu fiquei 2 meses. Mas como eu falei, foi o país que mais me fez crescer. E foi lá também no Malawi que eu fiz um festivalzinho de eletrônica para as crianças. Eu tinha um fogãozinho, um fogareiro de 2 bocas, um celular conectado numa caixa de som. E eu botei uma música eletrônica que elas nunca tinham escutado. Elas ficaram dançando como se só sentissem amor. Eu fui num campo de refugiado e elas nunca tinham visto uma tatuagem. Eu só tinha por metade para baixo. Ela tentou tirar, achando que era tinta. Eu falei, não, é pra sempre. Ela regalou o olho, aí foi, chamou um monte de amigos, ficou rodeado de criança. E eles ficaram em volta de mim e eu falei, pô, isso aqui dá futebol. Só que eles não tinham uma bola. Era papel com durex em volta. Eu falei, tá bom, vou jogar 10 minutinhos com ele e vou só agradar e vou embora. Ele ficou mais de 1 hora de jogo. Quando eu saí, eu fui me banhar e tal, eles continuaram me seguindo, porque, infelizmente, gente, na África, principalmente na Malawi, só pelo fato de você ser branco, as pessoas do vilarejo ficam felizes de você falar com eles. A galera que passa só na estrada, ninguém dá atenção. E quando tem um adulto ainda que dá uma atenção com uma criança, eles acham que você é uma criança grande. Eles dão o coração deles para vocês. E eu mesmo, com pouca grana, as crianças estavam me levando para vários lugares. Lugar que adulto não conhece, beira de rio. E todo rio que tinha lá de hipopótamo, crocodilo, lá para banhar. E as crianças, eles sabiam os lugares que dava para tomar um banho. E aí eu comecei a seguir eles. E foi na África que eu comecei a minha vida de carona. E meu dinheiro estava acabando. Eu falei assim, não, acho que eu já aprendi o suficiente aqui, eu preciso de grana para me movimentar. Eu poderia ficar mais 5, 6 meses no Malawi ou seguir com o objetivo que era continuar conhecendo a África. E eu peguei a minha primeira carona. E depois da primeira carona, gente, não parei nunca mais. Eu rodo o Brasil há mais de 4 anos, eu decidi conhecer todos os estados do Brasil e eu viajo de carona. Eu acredito na carona. Mesmo tendo muitos olhares, mesmo tendo muita gente discriminando. Eu sei que uma hora vai parar. Eu sempre repito pra mim, irmão, todos os nãos que eu ganho, porque às vezes eu ficava bolado, tem um cara no carro, eu tenho 2 no carro, 3 caras no carro, eu penso, pô, os caras não estão com medo, eles não querem ajudar. Mas eu entendi que o sim que eu ganho é pra carona certa, é aquela carona que a galera vai trocar ideia até o final. E eu criei muitas relações com isso. Hoje em dia eu não viajo de carona, eu viajo porque eu amo a carona. E depois que eu fiz esse trajeto todo pelo Malawi, eu segui o Malawi todo de carona, a Zâmbia, Zimbábue, Botsuana. E mesmo sem grana as coisas estavam acontecendo. Porque como eu fazia voluntariado, olha o meu trabalho nos hostels, em pousadas. Eu fiz um safari de graça, que o meu trabalho era acompanhar os hóspedes no safari. Vocês têm noção do tanto de serviço que tem. E assim, gente, o que eu estou falando não é para vocês saírem, largar tudo e viajar de carona. Às vezes, se vocês se proporcionarem a fazer uma viagem dessa, com poucos meses vocês vão descobrir o que vocês querem fazer da vida. Tem gente que começa a viajar que percebe que quer trabalhar, tem gente que vai se mudar para outra cidade. Então não estou incentivando vocês a largarem tudo e pensarem em viajar de carona. É vocês se proporcionarem, se arriscar, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisa de amar em fazer, assim como eu encontrei. Porque tudo que eu me vi foram com momentos simples. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei na intenção, eu peguei a carona toda, voltei para a África do Sul, e como eu estava sem grana, eu parei no hostel, eu deixei meu passaporte e falei, ó, porque lá pode isso, né? Eu falei, ó, daqui a uma semana eu pego o meu passaporte e eu te pago. Eu deixei o passaporte e fui correndo procurar emprego. E eu fui conseguir um emprego numa boate de eletrônica, que era barbeiro, eu amo isso de eletrônicos. E eu fiquei lá, gente, tipo, alguns dias. Só que como eu estava vivendo aquilo, como eu estava querendo continuar a viagem, parecia que o universo estava conspirando. As pessoas tinham fila só no meu caixa, mas a galera queria comprar porque eu estava feliz, estava dançando. A galera queria ajudar pela força que eu estava fazendo durante a viagem.
E eu voltei para o Brasil e falei, não, agora eu vou fazer isso no meu continente. Porque a gente tem uma mania de conhecer mais fora do que dentro. Eu falei, agora é todo o Brasil. E eu tô de 1 a 2 meses, a Bahia eu fiquei 1 ano, Chapada 3 meses, Mato Grosso 4 meses. Mas eu tô conhecendo cada canto do meu país. E quem me convenceu a escrever o livro foi um cara chamado Hercílio Coutinho. Ele tem 62 anos, ele teria, infelizmente foi. Só que ele me fez entender o porquê que eu deveria escrever o livro. Porque até então eu achava que cada um tinha que seguir seu caminho, cada um tinha que pegar suas escolhas. Mas eu percebi como ele é um empurrão para muita gente. Como muitas coisas que eu estava buscando, eu poderia achar. Ele me fez entender o porquê. E eu voltei para o Brasil, escrevi meu livro, e aí eu decidi fazer uma experiência diferente. Eu falei, não, eu quero viajar de carona, eu quero conhecer todo o meu país, eu quero fazer tudo de carona, mas eu quero ter uma experiência de bicicleta também. E no ano passado eu peguei uma bicicleta e fui do Rio de Janeiro até Aracaju, eu deixei com Mário 26. Eu deixei a bike lá, para vir pro P, em Caraíba, volto lá e vou até o Maranhão pedalando. Mas a questão toda, gente, é isso, eu também não tinha experiência para bicicleta. Eu também nem falava a língua direito quando fui para a África. A gente espera muito ter um idioma, ser influente para ir para algum país, ter a quantidade de grana para fazer tal coisa. E às vezes a gente não precisa ter 100% de segurança. Se você já sentir que você tem que fazer, irmão, faz. Se você sentir que tem que fazer, faz. Mas a questão toda... Mas a questão toda é a gente fazer as coisas que a gente quer, não uma coisa que é condicionada. E desde então, eu decidi, comecei a fazer palestra em colégio público, comecei a oferecer palestras nos lugares. Eu não coloquei os livros em livraria nenhuma. Eu não estou nem aí para a questão financeira. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero olhar no mundo. Eu quero fazer as pessoas entenderem que se um cara simples, eu fui com 21 anos de prática, conseguiu fazer, a gente também pode. É porque durante todo esse trajeto, eu escutei tantas pessoas falando que gostariam de fazer, mas não faziam, e as pessoas tinham faca e queijo na mão, porque tem a questão financeira, e a questão também é do desapego. Às vezes a gente está tanto no lugar que a gente acha que o lugar que a gente tem que estar, onde nossa família está, onde os amigos estão, e às vezes não é. A gente tem que entender que não é sair da zona de conforto só, é criar várias outras. Da mesma maneira que a gente sente na nossa cidade, a gente pode sentir em outros lugares. Pô, aqui, cara, ainda mais no Circulou, quantas pessoas aí não vêm aí da arte? Todo mundo que eu conheço, irmão, a galera do Mangueio. Eu falo, né, Mangueio, não é venda. Você vende a sua arte. A gente troca uma ideia, a gente passa informação. É quando a pessoa senta do seu lado para vender uma pulseira, sempre fica trocando uma ideia. Fala da vida dela. Quantas pessoas não se tocam com essas? Eu indico para todo mundo que eu vou conhecendo. Se você é bom com pessoas, não fica parado num lugar só. Sai, cara, viaja. Vai motivar outras pessoas, o mundo é grande pra caramba. A gente acha que o mundo tá perdido quando a gente vê televisão, porque a televisão só mostra desgraça, pô. É o que vende. Todo mundo sempre vai falar da parte mais ruim, só que as pessoas acabam se bloqueando pra parte boa. Da mesma maneira que se bloqueiam pra música eletrônica, da mesma maneira que a gente se bloqueia pra viver algo que a gente queira, a gente acaba se podando. Porque o sistema ele tem muita culpa, mas a gente também deixa ele envolver na gente. E hoje eu faço isso, gente. Eu estou terminando de viajar ao Nordeste e depois eu vou terminar o Norte. E meu objetivo de vida, eu vou viajar por todos os países do mundo. Todos. Eu não tenho dúvida. Eu vou ficar no mínimo 1 mês em cada país. Eu vou ter amigos. Eu vou criar vínculos. Eu vou ter histórias em cada um. E essa vida de viagem poderia me afastar muito da minha família. Só que ao invés disso, eu criei mais coragem para proporcionar momentos para eles. Hoje em dia, minha mãe, pô, uma vez ao ano ela veio me encontrar. A gente já viajou de carona junto, de Distrito Federal até Alto Paraíso, em Maracaí. Ela já acampou comigo. Pela maneira que eu vivo, eu consegui trazer ela para mim. Até porque eu tive que ficar longe para perceber como eu tornei o vínculo com a minha família automático. Porque, gente, eu acho que qualquer relação com os pais, qualquer pessoa que a gente conviva mais de 20 anos junto, acaba saturando. Fica aquele almoço de domingo que a gente acha que já é massa. Só que, caraca, foi a pessoa que deu a vida pela gente. Quando vai embora a gente pensa, nossa, poderia ter aproveitado. E por que ficar pensando nisso, sabe? E eu sei que muita coisa que eu posso estar falando agora, eu sei que pode ser uma motivação momentânea para algumas pessoas. E semana que vem não vai lembrar, ou depois de semana não vai.
Mas eu não acredito em acaso. Eu tenho certeza que era para eu estar aqui, eu tenho certeza que era para algumas pessoas estarem vendo isso. E, gente, é muito mais possível a gente arriscar do que a gente quer, do que a gente imagina. A gente só precisa do empurrão. A gente só precisa ter a coragem para começar. Mas, cara, hoje em dia eu fico vendo a vida que eu levo. Um ano da vida que eu levo, eu fico imaginando quantas férias eu não teria que tirar para ter tudo que eu tenho hoje. Em um ano, mais de 30 férias, 40 férias. Fiz mais de 40 anos de uma vida nesse sistema para viver tudo do mundo, sabe? E é isso que eu vejo que tem muita gente com potencial, só que às vezes não acredita em si. Mas, cara, vale muito a pena te arriscar no que a gente quer. Bem, muito obrigado. Gostaria de ter falado isso para vocês. Desculpa também se eu acabei me enrolando um pouco, mas é uma das primeiras vezes que eu estou dando palestra, mas eu estou me sentindo muito bem. O Universo Paralelo é um lugar com muita energia. E aqui no Circulou atrai muita gente que eu tenho certeza com a mesma pegada, sabe? Eu tenho certeza que era por estar aqui falando. Eu quero agradecer a todos os amigos que vieram de longe, todo mundo. E, gente, por favor, se vocês quiserem perguntar, qualquer dúvida, qualquer parada, acho que tem mais 10 minutinhos aí. Qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, estejam à vontade. Obrigado.